Olá, Matt Coffer, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso novo módulo de neurologia, nosso extensivo. Nós vamos dar início ao nosso módulo de cefaleias, pessoal. É um tema que cai demais, não tem uma banca certa, na verdade cai em todas as bancas. Eu sou o professor Leonardo, sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo e fiz meu fellow de cefaleia nas provas clínicas da USP, aqui em São Paulo também. Pessoal, essa aula de hoje será sobre uma introdução às cefaleias primárias e também nós comentaremos a seguir como diferenciar as cefaleias primárias das secundárias na emergência, pronto-socorro. Afinal de contas, isso é o que mais tem caído nos últimos anos nas provas de vocês. Além disso, nessa aula, nós vamos aproveitar e comentar de duas cefaleias primárias que também têm caído de forma recorrente. A primeira é a cefaleia tensional, que com certeza muitos de vocês ou já tiveram ou já atenderam algum paciente com a cefaleia, e a segunda é neuralgia do trigêmeo. E antes de começar, pessoal, eu sempre gosto de fazer uma reflexão com vocês. Essa frase aqui, esse pensamento, é do Summer. O Summer ele já foi um juiz, já foi delegado, atualmente é um escritor, e ele fala o seguinte pra gente: seja a pessoa mais disciplinada que você conhece. E lembre-se que disciplina não pode ser simplesmente sacrifício. Tem que ser um sacrifício com propósito. Ou seja, você, médico, que está se preparando para a prova de residência, que vai passar esse ano na sua instituição de escolha, tem que ter a consciência que, lógico, terá sacrifício, é um caminho árduo, mas tem que ter um sacrifício com propósito. Você tem que chegar lá no final, qual é o seu grande objetivo. Tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada também. E, pessoal, eu sempre gosto de começar minhas aulas também com uma questão. Essa questão caiu no último concurso do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Podem ler com calma se quiserem pausar o vídeo. Mais tarde, em breve, nós voltaremos juntos nessa questão e resolveremos. Então, pessoal, por que é importante estudar cefaleia? Pessoal, cefaleia é a primeira causa de procura ao neurologista no ambulatório. E é a quarta principal causa de ida ao pronto-socorro. Isso é muita coisa, pessoal, muita gente. Afinal de contas, quem nunca teve cefaleia? Você que está assistindo já teve, eu já tive. Provavelmente todo mundo ao nosso redor já teve cefaleia ou terá alguma vez na vida. E como que cai na sua prova de residência médica, no seu concurso, cefaleias, pessoal? Nessa aula de hoje, nosso foco vai ser saber reconhecer quando que uma cefaleia tem um sinal ou um sintoma de alarme. Afinal de contas, a gente sabe que, felizmente, a grande maioria de cefaleias que aparece no pronto-socorro e na sua prova também são cefaleias primárias, ou seja, não existe nenhuma outra doença por trás, como meningite, como hemorragia subaracnoide, levando a ela. As cefaleias primárias mais frequentes são a tensional e a enxaqueca. Mas no enunciado de vocês, nas provas, vai ter algum detalhezinho, alguma informação que vai fazer você pensar, poxa, será que isso aqui realmente é uma enxaqueca ou isso aqui é algo mais sério, mais grave? E aí a gente entra no segundo ponto, que é quando investigar uma cefaleia. Então veja o seguinte, pessoal, cheguei esse paciente para você na sala de emergência, pronto-socorro, falando assim: doutor, eu estou com uma forte dor de cabeça. Como que você vai desconfiar que essa cefaleia dele pode ser uma cefaleia explosiva, pode ser uma cefaleia secundária como a HSA, por exemplo? Então, tudo começa pela anamnese, pessoal, a boa e velha anamnese. Você tem que identificar no enunciado da questão qual que é o caráter dessa cefaleia, qual que é o tipo da cefaleia. É uma cefaleia pulsátil, como a enxaqueca? É uma cefaleia em aperto, como a cefaleia intencional? Uma cefaleia em choque, como a neuralgia do trigêmeo? Onde está localizada essa cefaleia? Ela é unilateral ou ela é bilateral? Ela é na região frontal, na região occipital? Terceiro ponto, a intensidade. Existem cefaleias que a intensidade é de 10/10, como a cefaleia em salvas, por exemplo. E outras, como a cefaleia tensional, não são fortes. São cefaleias que muitas vezes o paciente nem procura atendimento médico. Ele se automedica ou às vezes nem toma nenhuma medicação e a cefaleia melhora. Irradiação é outro ponto importante. Ela começa aqui na frente, radia aqui para a região temporal. Onde que é a radiação dela? Duração é um ponto muito importante, pessoal. Por quê? Porque com a duração a gente consegue, nas provas, acertar qual que é a cefaleia. Porque existe sim diferença de duração entre a migrânia, por exemplo, e a cefaleia em salva, a cefaleia tensional. Então isso é importante você destacar no enunciado. Quais são os fatores desencadeantes, os gatilhos, fatores de melhora ou piora e os sintomas associados. E em relação ao exame físico, pessoal, aqui não precisa fazer o exame físico neurológico completo. Aqui tem que ser algo bem direto ao ponto, bem objetivo. O que você tem que prestar atenção na sua questão de prova? Sinais vitais.
Por exemplo, uma cefaleia que chega com uma pressão de 220, 120. Opa, isso aqui provavelmente não é uma enxaqueca. Afinal de contas, enxaqueca, cefaleia tensional não faz pico hipertensivo. O paciente chega com uma cefaleia e rigidez de nuca ou sinais meníngeos. Opa, isso aqui está estranho. Será que é uma meningite bacteriana? O bom e velho fundo de olho, que muitas vezes acaba sendo negligenciado. O fundo de olho, pessoal, ele pode mostrar papiledema, que significa hipertensão intracraniana. E já vai outro conceito para vocês. Não existe nenhuma cefaleia primária, enxaqueca, salvas, tensional, que leve o paciente a ter papiledema. Se você vê isso na sua prova, automaticamente tem que pensar em investigar causas secundárias. E o último item é um pouco mais óbvio, mas tem que ser dito. O paciente chega com uma cefaleia e, por exemplo, está emparético. Opa, cefaleia tensional não causa emparesia, cefaleia salvas não causam emparesia. Então você tem que pensar em causas secundárias a essa cefaleia. E pessoal, como que nós vamos identificar que o paciente merece ser investigado com cefaleia? Através desse mnemônico, o SNOOP. O SNOOP, pessoal, tem algumas variações na bibliografia. Existe SNOOP 4, SNOOP 6, SNOOP 10, mas o que nós vamos focar hoje é o SNOOP 6, que é o que mais tem caído realmente nas provas de vocês. Para nunca mais esquecer, lembra do Snoopy ou Snoop Dogg, ou quem é um pouco mais velho como eu, desenho do Snoopy, do cachorrinho que passava bem antigamente. Pessoal, esse slide aqui é fundamental, então pode respirar fundo, pode tirar print, anotar, rabiscar, sublinhar e não esquecer. Nós temos esse mnemônico, o Snoop em inglês, o Snoop 6, e aqui ao lado o significado de cada uma dessas letras, dessa situação. Primeira letra, o S. O S significa, pessoal, sintomas ou doença sistêmica. O que é isso? O paciente que chega no pronto-socorro com uma cefaleia, mas ele tem febre, ele tem uma sudorese, ele tem uma história de perda ponderal sem fazer nenhuma dieta, ou ele é imunossuprimido. Imunossuprimido, como HIV, ou paciente que faz quimioterapia. Esse paciente obrigatoriamente tem que ser investigado com exame de imagem, pessoal. Mesmo que ele já tenha uma cefaleia anterior, por exemplo, o paciente já tem uma enxaqueca, mas se ele chegar para você, pronto-socorro, tendo essa comorbidade de HIV ou algum câncer, você tem que fazer exame de imagem nele, é obrigatório. O N, sinais e sintomas neurológicos, é aquilo que a gente comentou. O paciente chega com uma cefaleia, mas teve junto uma história de uma crise convulsiva. Opa, tá estranho. Ou tá com uma diplopia, ou tá com alteração no nível de consciência. Não existe nenhuma cefaleia primária que curse com alteração de consciência, pessoal. Então você tem que investigar a causa secundária. Agora o primeiro o O de início súbito, sudden onset. O que quer dizer? O que mais nos assusta na cefaleia, pessoal, não é aquela cefaleia que já está durando 24, 48 horas, como uma cefaleia tensional faz, por exemplo. O que mais nos assusta é aquela cefaleia que, pum, vem do nada. O paciente está bem e acorda de noite com a cefaleia. Ou está fazendo algum exercício físico e vem a cefaleia do nada. E quando a gente fala de um início súbito, um início abrupto, nós temos que lembrar aquele conceito que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é a cefaleia em trovoadas ou cefaleia em thunderclap. O que é isso? Essa cefaleia, pessoal, é aquela que atinge o pico máximo em até 1 minuto, em até 60 segundos. Nesse caso, você obrigatoriamente tem que investigar a causa secundária. Professor, qual é a principal doença em prova que causa cefaleia em thunderclap? É hemorragia subaracnoide, HSA. Então já fica esse conceito para vocês. Ou algumas vezes o paciente vai chegar para você no pronto-socorro e vai estar na sua questão, dizendo que é pior dor da vida. Quando for pior dor da vida, já é, lógico, um sinal de vermelho, você tem que pesquisar a causa secundária. O outro O é o older onset. O que isso quer dizer, pessoal? Cefaleia que tem início após 50 anos de idade, você também tem que investigar. Não é comum a enxaqueca começar depois dessa idade, por exemplo, ou uma cefaleia em salvas começar depois dessa idade. Então você tem que investigar com o exame de imagem. E agora veio o P6. P6 o que significa, pessoal? É aqui que eu falei para vocês que pode ter alguma variação de literatura. Algumas falam P10, P12, P4. O que mais cai na prova de vocês são esses 6 aqui. Mudança do padrão. O que é isso? O paciente já tem uma enxaqueca prévia e chega no pronto-socorro falando: doutor, eu tô com uma dor de cabeça um pouquinho diferente. Mudou o padrão. Opa, isso aqui já merece investigação. Pacientes gestantes, obrigatoriamente tem que investigar, assim como no puerpério. Por quê? Porque nós sabemos que os 2 períodos aumentam a chance de eventos tromboembólicos. Por exemplo, a taxa de trombose venosa cerebral. Outro item é o papiledema, como comentei com vocês anteriormente.
Fez o fundo de olho, vê papiledema, opa, hipertensão intracraniana. Não existe nenhuma cefaleia primária que leve a papiledema. Tem que investigar a causa secundária. Esses dois últimos itens são bem interessantes, pessoal, e muita gente acaba esquecendo deles e eles têm que cair em prova. Precipitado por Valsalva. O que é isso? Quando a cefaleia ela é deflagrada ou piorada por Valsalva. Porque o Valsalva pode significar, quando você faz uma Valsalva e piora a cefaleia, que existe uma hipertensão intracraniana. E a posicional também é fundamental você investigar a causa secundária. Aquele paciente fala para você, doutor, eu estou com uma cefaleia, quando eu estou deitado, está tudo bem, mas quando eu levanto uma cefaleia postural, eu começo com dor de cabeça. Será que isso aqui é uma hipotensão licórica? Inclusive, hipotensão licórica, exatamente esse exemplo que eu dei para vocês, caiu recentemente na prova da USP. Então, fique atento a isso. Quando a cefaleia ela é piorada, flagrada, o paciente em ortostase, em pé, tem que lembrar de hipotensão licórica. E aqui comentários, uma cefaleia progressiva, que mudou de padrão, ou que muda conforme a posição, que é o que a gente acabou de falar. E agora vamos treinar o que a gente acabou de estudar. Essa questão foi a primeira da nossa aula de hoje, do Hospital de Clínica de Porto Alegre, caiu no último concurso deles, e é uma questão tanto quanto maldosa, tem que ler com calma para não errar. Mas é uma questão bem direta ao ponto, pessoal. Olha o que o enunciado fala para a gente. Assinale a alternativa correta sobre a cefaleia, ou seja, não tem enunciado praticamente, tem que ler as 4 alternativas e identificar qual que é a correta. Letra A resposta a antagonistas do receptor da serotonina ou cetrolato anti-inflamatório pode ser considerado tranquilizador em relação a causas graves de cefaleia, pessoal. Cuidado, tá errado. O fato do paciente melhorar da cefaleia com analgesia, com inflamatório, não significa, não descarta que isso é uma cefaleia secundária, muito cuidado. Pelo contrário, existem vários casos de cefaleia secundária que você faz analgesia e o paciente melhora a cefaleia. Mas isso, isoladamente, não é um fator tranquilizador para nós. Então, letra A está errada. B, cefaleia entrovoada e cefaleia desencadeada por exercício ou por manobra de Valsalva são sinais de alarme de cefaleia. Perfeito, pessoal. Isso que a gente acabou de comentar. Thunderclap, headache, ou cefaleia entrovoada, cefaleia desencadeada por exercício ou por Valsalva são sinais de alarme que podem indicar a etiologia secundária. C, o achado de hipertensão arterial em um paciente que vem em emergência por cefaleia é fator que afasta causas graves de cefaleia? Muito pelo contrário, pessoal. O paciente tem uma cefaleia, tem uma PA de 220, 120, opa, você tem que investigar que aí tem coisa. Não é só a cefaleia que está levando ele a ter essa pressão tão alta. E D, essa aqui que era grande pegadinha na questão, tinha que ler com calma para não errar. Pacientes vivendo com HIV, desde que sob tratamento regular, ao apresentar a cefaleia nova, não requerem investigação adicional. Essa alternativa foi muito bem escrita, mas está errada, pessoal. Mesmo que o paciente HIV que trate certinho, ele tem que ser investigado. Por quê? Porque existem infecções oportunistas, mesmo que CD4 relativamente normal. Então, a letra D está incorreta e resposta à questão, nossa letra B de bola. E percebam como as questões se repetem. Olha só, de novo, o Hospital de Clínica de Porto Alegre, agora 2021. E é um enunciado super curto de novo, o mesmo enunciado praticamente. Assinale a assertiva correta sobre cefaleia. Vamos lá. Letra A. Glaucoma não participa do diagnóstico diferencial em um paciente com dor ocular e queixa de piora da visão no mesmo olho, pessoal. Isso aqui está errado. Logicamente, glaucoma tem que ser pensado nessa possibilidade, nesse contexto clínico. Ainda mais se o paciente tiver, por exemplo, uma queixa de também tiver hiperemia conjuntival junto. Então, a letra A está incorreta. B. Presença de sinal focal e histórico de neoplasia, imunodeficiência ou cefaleia que se agrava com manobra de Valsalva, aumenta a possibilidade de tratar cefaleia secundária. Perfeito, pessoal. Isso aqui é clássico mesmo de prova. Letra B correta. C. Idade inferior a 55 anos é altamente sugestiva de cefaleia secundária? Errado, pessoal. É a idade superior a 50 a 55 anos e não inferior. Afinal de contas, como nós vamos ver na próxima aula, a enxaqueca, o pico de idade dela é ali dos 20 e poucos anos. Então, o paciente jovem tem realmente mais cefaleia primária. Então, a letra C está incorreta. D, na migrânia, mesmo com mudança do padrão da dor, uma cefaleia intensa por mais de uma semana, sem melhora com analgesia usualmente efetiva para o paciente, não há indicação de avaliação complementar. Está errado, pessoal. Todo paciente que já tem uma cefaleia primária, como enxaqueca, mas tem uma mudança do padrão da dor, uma cefaleia que está diferente, uma cefaleia que já não responde mais como aos analgésicos que respondia antes, tem que ser investigado por uma causa secundária. Então, a resposta correta, letra B de bola. Outra banca que adora cefaleia, pessoal, cai todo ano, é o SES Pernambuco. E essa questão do 22 falou para a gente o seguinte.
No Brasil, embora a cefaleia seja responsável por 9% total de consultas por problemas agudos na atenção básica, afetando aparentemente mais mulheres que homens, isso é verdade, apenas 16% dos usuários com cefaleia atencional e 56% daqueles com enxaqueca ou migrânia procuram atendimento médico. Isso é verdade, muitas vezes o paciente acaba se automedicando e não tem um diagnóstico médico correto. Os red flags são sinais de alerta para um evento potencialmente grave e, nesse caso, indicam a maior probabilidade de cefaleia secundária. Todas as alternativas abaixo são consideradas sinais de alerta, red flags, na cefaleia, exceto. Então, olha só, ele quer saber qual que não é o sinal de alarme. A. Início abrupto de forte intensidade. Isso aqui é um sinal de alarme, pessoal, clássico. Aquela cefaleia que eu falei para vocês, o que mais assusta a gente é o início rápido, abrupto, e não aquela cefaleia que já está ali há 24 horas, por exemplo. B. Sinais de irritação meníngea. Obviamente, você tem que pensar em meningite bacteriana, por exemplo, como etiologia do paciente está com sinal de irritação meníngea. C. Presença de fotossensibilidade ou fonossensibilidade, ou seja, sensibilidade à luz e barulho, pessoal. Isso aqui é sinal de alarme? Não, pessoal. Isso aqui é uma característica clássica do quê? De migrânia, enxaqueca. Então, isso aqui, de forma isolada, não significa que o paciente pode ter uma cefaleia secundária, muito pelo contrário. Então, já é a nossa resposta à questão dessa letra C de casa. Nós vamos ver as últimas duas. Cefaleia associada à confusão, deterioração do estado de alerta ou consciência. Isso aqui é óbvio que é um sinal de alarme, pessoal. Um paciente está com uma cefaleia e está rebaixado, opa, aí tem coisa, aí tem que investigar. Letra E, início rápido da cefaleia após exercício de noite. Sim, pessoal, por que essa letra E também é um sinal de alarme? Porque, de novo, vamos voltar para HSA. O paciente tem um aneurisma e não sabe que é um aneurisma cerebral. E faz exercício, pode ser um gatilho para esse aneurisma romper e aí tem uma cefaleia. Tem a cefaleia, uma cefaleia secundária. Então, a letra E tem que ser investigado sempre, pessoal. Uma cefaleia é iniciada após exercício físico ou após o coito, por exemplo. Então, resposta correta, nossa letra C de casa. Questão da UERJ, bem recente, saindo do forno, fala para a gente o seguinte. Jovem, 25 anos, sem comorbidades, procura atenção primária à saúde, APS, uma cefaleia persistente. Então, vai começar a descrição de como que é a cefaleia desse paciente. Relata início do quadro há cerca de um mês, uma cefaleia hemicraniana à direita, diária, que atrapalha o seu sono. Opa, atrapalha o seu sono e melhora parcialmente com o uso de analgésicos comuns. O paciente tem fotofobia, fonofobia e náuseas, ocasionalmente, e nega vômitos, febre, alterações de estado mental ou turbação visual. O exame neurológico não tem alterações. A característica do quadro descrito, considerado um sinal de alarme para causas secundárias da cefaleia, é a idade de apresentação, pessoal? Não, 25 anos está dentro da faixa de cefaleias primárias. Então, lembra que a gente só investiga a cefaleia secundária acima de 50, 55 anos. A letra A está errada. B, presença de náuseas. De forma alguma, pessoal, náusea é um dos sintomas mais frequentes de todas as cefaleias, tanto primárias quanto secundárias. Então, B, corta fora. C, perturbação do sono. Agora sim, pessoal. Uma cefaleia que desperta o paciente à noite, isso aqui tem que ser investigado. Opa, isso aqui não é comum uma enxaqueca, meramente uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional levar a isso. E letra D, localização da dor. Também não, porque do ponto de vista topográfico não tem como te dizer, cefaleia unilateral à direita, então isso aqui é um tumor. Não tem como falar isso, pessoal, só pela localização. De todas as características, portanto, a que merece investigação é a letra C, perturbação do sono. Essa questão Santa Casa, São Paulo, 2022, relativamente recente, também foi uma questão muito boa e fala o seguinte para a gente. Cefaleias são queixas frequentes na emergência e, em sua avaliação, é essencial detectar os sintomas associados a causas secundárias ou sinais de alarme. Considerando essa informação, julgue os próximos itens. Nós temos 5 itens aqui e temos que identificar quais são os corretos. A. Os sintomas sistêmicos são considerados como sinais de alarme da cefaleia. Perfeito, pessoal. Cefaleia com febre, cefaleia com perda ponderal, tem que ser investigado para causa secundária. As náuseas são consideradas como sinais de alarme da cefaleia. Errado, igualzinho à questão anterior. Náuseas são sintomas extremamente frequentes em todas as cefaleias primárias, quase todas as cefaleias primárias ou secundárias. Ela, por si só, não consegue diferenciar se entre uma causa secundária ou se é uma cefaleia primária. É o 3. Gravidez e puerpério são considerados como sinais de alarme de cefaleia. Com certeza. Gestante começa com uma cefaleia, uma puérpera começa com cefaleia, você tem que obrigatoriamente pesquisar uma causa secundária. Por quê? Porque elas têm um risco maior de eventos tromboembólicos.
4, a imunossupressão é considerada como sinal de alarme cefaleia, com certeza. Aquele exemplo já que já está batido de tanto falar, que é o HIV, o paciente faz uso de quimioterapia, o paciente com doença reumatológica, tem que pesquisar a etiologia secundária. E o último item, uma duração maior que 24 horas é considerado como sinal de alarme cefaleia. Errado, pessoal. O que está errado aqui? O que nos assusta é aquela cefaleia abrupta, e não aquela cefaleia que já está ali há mais de 24 horas. Por quê, professor? Porque o exemplo clássico, o protótipo clássico, é a cefaleia tensional, que pode durar mais de 24 horas. E é uma cefaleia primária benigna. Portanto, a resposta correta, letra B de bola, os itens 1, 3 e 4 são os verdadeiros. E agora, pessoal, vamos mudar um pouquinho o foco, vamos partir para a cefaleia tensional, que a gente também comentou um pouquinho já nas questões que nós resolvemos juntos. Cefaleia tensional, pessoal, o que você tem que saber para sua prova? Primeiro ponto, é a cefaleia primária mais comum de todas. Ah, mas, professor, precisa saber isso? Precisa, já caiu em prova, pessoal. Já caiu uma alternativa dizendo, a cefaleia tensional é a mais comum de todas. Verdadeiro. Segundo ponto, pessoal, a cefaleia tensional, ela é frequentemente associada a síndrome miofascial. O que é isso? É muito comum o paciente ter, por exemplo, uma rigidez, uma palpação aqui na região do trapézio, região cervical, ter pontos gatilho, isso é muito frequente. Ele tem que lembrar que a cefaleia tensional é a cefaleia do não. Professor, você está falando do não, o que é isso? Você está falando do não por quê? Porque ela não é incapacitante, ela é uma intensidade leve a moderada. Apesar de ser a cefaleia primária mais comum de todas, muitas vezes o paciente nem vai no pronto-socorro ou nem vai no consultório. Por quê? Porque ou ela passa espontaneamente, ou toma um analgésico simples, melhora e vida que segue. E lembrar a cefaleia do tipo não, por quê? Porque ela é totalmente o oposto, digamos assim, da enxaqueca. Ela não é unilateral, ela não é de forte intensidade, ela não tem fotofobia nem efonofobia junto. Então, ela é quase o contrário da enxaqueca. Lembra dessa forma, a cefaleia tensional é a cefaleia do não. E, pessoal, nós podemos classificar a cefaleia tensional em questão da frequência dela. Nós temos a cefaleia tensional episódica e a crônica. A episódica a gente pode subdividir ainda em infrequente, que é quando o paciente é menos de um dia por mês, ou frequente, quando tem até 14 dias por mês. E a cefaleia tensional crônica, por definição, é aquela que ocorre por 15 dias ou mais por mês, por pelo menos 3 meses. Nós temos uma classificação muito parecida dessa na enxaqueca, mas isso é tema para uma próxima aula nossa. E, pessoal, sempre que a gente fala de cefaleias primárias, nós temos que lembrar imediatamente disso aqui, da classificação internacional de cefaleias, que é o que rege a classificação de todas as cefaleias primárias que nós temos na medicina. E isso que cai na prova de vocês, os critérios diagnósticos das principais cefaleias primárias. Como que é o critério diagnóstico da cefaleia tensional, pessoal? Aqui destaquei o mais importante. Duração. Lembra que eu comentei com você o seguinte, a gente consegue diferenciar em prova, em concurso público, qual que é a cefaleia primária de acordo com a duração. A cefaleia tensional, por exemplo, ela pode durar de 30 minutos até 7 dias. Então veja, por isso que quando cai questão de prova de vocês, falando que a cefaleia que dura mais de 24 horas é um sinal de alarme, é errado, porque a cefaleia tensional pode durar até 7 dias. Agora, em relação às características da cefaleia tensional, quais são elas? Primeiro, localização bilateral, qualidade em pressão ou aperto, ela não é pulsátil, como a enxaqueca. 3, intensidade fraca ou moderada. E 4, não é agravada por atividade física rotineira, como caminhar ou subir escadas. Por isso, é cefaleia do não. Não é pulsátil, não é forte e não é agravada por atividade física rotineira, como a enxaqueca é, por exemplo. E tem que ter ambos os seguintes, ausência de náusea ou vômitos e fotofobia ou fonofobia. Tem que ser um dos dois só, e não os dois juntos, como tem no caso da enxaqueca, por exemplo. E o tratamento, pessoal? Os tratamentos de cefaleias primárias são parecidos no seguinte sentido. Nós temos um tratamento na hora da crise, o paciente está no pronto-socorro e está com aquela crise naquele momento. E o tratamento profilático, são aqueles pacientes que têm uma cefaleia com muita frequência. Então, no caso da cefaleia tensional, na crise, o que você pode utilizar? Analgésico simples, dipirona, paracetamol, ou anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno. Professor, tem diferença de anti-inflamatório um para o outro? Não, pessoal, não existe estudo comparando um AINE com o outro. Então, você pode prescrever qualquer um. Na sua prova, se aparecer uma questão dessa, assinala ou um analgésico simples ou um anti-inflamatório. E cuidado que opioide não pode. Agora, o profilático, pessoal. O profilático para a cefaleia tensional tem que lembrar dos antidepressivos. 3, principalmente. Amifilina, venlafaxina e a mirtazapina.
A amitriptilina é o que tem maior nível de evidência. A gente pode começar com uma dose de 25 mg por dia, chegando até 75 por dia se o paciente tolerar. O segundo, venlafaxina, a dose média de 75 a 150 mg por dia. E a terceira opção seria a mirtazapina, 30 mg por dia. E lembrar do seguinte, não funcionam, não devem ser prescritos na cefaleia tensional botox, triptanos, relaxantes musculares e opioides. E agora vamos ver como que isso cai na prova de vocês, pessoal. Questão também que saiu do forno lá do Sírio-Libanês. Homem, 41 anos de idade, procura atendimento ambulatorial porque há 2 anos tem uma cefaleia frontotemporal bilateral em peso, então frontotemporal bilateral em peso, de moderada intensidade, que dura cerca de 10 horas, sem sintomas associados. Os episódios se tornaram cada vez mais frequentes e estão ocorrendo cerca de 20 dias por mês. Opa, olha só, esse paciente já está no um pezinho para virar uma cefaleia crônica já. Ao exame clínico, nota-se hipertonia muscular do trapézio e pontos de gatilho de dor na cervical. Exatamente aquela foto que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, da cefaleia tensional. É o perfil clássico de paciente com cefaleia tensional. Mas não é isso que o autor da questão quer saber. Ele quer saber o seguinte, entre tratamentos profiláticos abaixo, o melhor para esse paciente é. Ou seja, o autor ele já deduz que você descobriu que o diagnóstico de cefaleia tensional, quer saber qual desses remédios aqui é o melhor para esse paciente com tensional. Então, letra A, carbamazepina, pessoal? Não, carbamazepina é bom para qual? Para nossa próxima cefaleia, vamos falar adiante, que é neurologia trigêmeo. Para tensional não tem nenhum efeito, então corta fora. B, atenolol, pessoal? Não, beta-bloqueador é bom para quê? Para enxaqueca, mas não para tensional. Corta fora. C, sumatriptano, pessoal, é um triptano. Triptano serve para cortar a crise aguda de enxaqueca, mas não tem nenhum papel na profilaxia, nem de enxaqueca, nem de cefaleia tensional. Então, corta fora. D, amitriptilina, opa, aí sim nossa resposta. Lembra que a amitriptilina, um antidepressivo tricíclico, é o mais utilizado para profilaxia de tensional. E indometacina, não. Indometacina, eu quero que vocês lembrem do quê? De hemicrania paroxística ou hemicrania contínua, que é um tipo de cefaleia trigêmeo autonômica, que nós veremos em uma outra aula. Resumindo, a única alternativa que faz sentido aqui é a letra D de dado. Essa questão da Hicks recente fala para a gente o seguinte também. Cefaleia de leve a moderada intensidade, bilateral ou holocraniana, não pulsátil, sem outros sintomas associados. Eventualmente pode ser acompanhada de fotofonofobia. Raramente associa náuseas. Não piora com o exercício físico e geralmente não limita as atividades usuais do indivíduo. Qual é essa cefaleia, pessoal? Pessoal, aqui ele tirou do livro, tirou da classificação internacional de cefaleias. Isso aqui é a definição clássica de cefaleia tensional. Isso é a letra C de casa. A questão do IANSP, também em 2022, fala o seguinte para a gente. O diagnóstico de cefaleia tensional é pautado na entrevista médica, pois o exame clínico neurológico geralmente não apresenta alterações significativas. Isso está correto. Quanto às características clínicas da cefaleia tensional, assinale a alternativa correta. A crise costuma ser unilateral? Opa, já para por aí. É bilateral por definição cefaleia tensional. Está relacionada a estresse emocional e está associada a náuseas, a vômitos e a fotofobia. Errado, pessoal. Muita coisa errada nessa letra A, mas o que está errado? Mais errado, digamos assim, a questão de ser unilateral, na verdade não, é bilateral, não pode ter náuseas e vômitos, e fotofobia eventualmente pode ter. Lembra que é fotofobia ou fonofobia. O fato de estar relacionado a estresse emocional, isso aqui é verdade, mas é a única coisa verdade dessa alternativa aqui. B, a dor tem caráter forte latejante, cursando com sensibilidade aumentada na mesma região e é agravada pela mastigação, pessoal. Não, pessoal. Só que, lembra que é o seguinte, tensional não é uma dor forte. Muitas vezes o paciente nem procura atendimento médico. A letra B, portanto, está incorreta. C, é mais comum em homens e está associada à hiperemia ocular e ao lacrimejamento em suas crises. Errado. Isso aqui é na definição clássica de cefaleia em salvas, uma cefaleia trigêmeo autonômica. Não tem nada a ver com cefaleia tensional. Letra C, você corta fora. D, costuma provocar dor súbita de forte intensidade. Já para por aí. De novo, a dor de cefaleia tensional não é forte intensidade. E olha só, continuando só para a gente complementar, associada a nistagmo e a hipertonia na musculatura pericraniana, pessoal. Não nistagmo com cefaleia, não tem nada a ver. E é o tipo de cefaleia primária mais frequente de prática médica, sim, com característica de dor em peso, bilateral e piora progressiva ao longo do dia. Perfeito, pessoal. Letra E é a nossa resposta. E só o adendo. A cefaleia tensional, último detalhe, ela é frequente, ela tem uma piora ao longo do dia. Então, como que você pode cair na sua prova?
eu falo assim para você, dá um caso clínico de um homem que trabalha muitas horas por dia e chega lá por 5, 6 da tarde, começa uma cefaleia que é bilateral, em aperto, tudo mais, que está incomodando ele. Esse contexto é clássico de prova, pessoal. Uma cefaleia que vai pelo longo do dia, principalmente no final da tarde, é clássica cefaleia tensional. Beleza? E agora vamos para a nossa segunda cefaleia da aula, que é a neuralgia do trigêmeo. Primeira coisa, cuidar para não confundir neuralgia do trigêmeo com cefaleias trigêmeo-autonômicas, são coisas diferentes. Quando fala neuralgia do trigêmeo, pessoal, lembra, o trigêmeo é nosso quinto nervo craniano. É responsável por quê? Pela nossa sensibilidade da face, mucosa oral e nasal e dos 2/3 anteriores na nossa língua. E quando a gente fala de nervo trigêmeo, tem que lembrar o seguinte, nós temos 3 ramos dele na nossa face. Nós temos o primeiro ramo, que nós chamamos de V1, que é a divisão oftálmica desse nervo trigêmeo. O azulzinho aqui é a divisão maxilar, V2, e o V3 é o mandibular. Por que isso é importante, pessoal? Porque, olha só, a neuralgia trigêmea acontece mais frequentemente em V2 e V3, ao passo que as cefaleias trigêmeo-autonômicas costumam ocorrer mais em V1. Então, guarda essa informação para vocês também. E agora, qual que é o quadro clínico da neuralgia do trigêmeo? Como que vai aparecer na sua prova? São episódios recorrentes, dor súbita, unilateral, intensa, muito forte, de curta duração de segundos, de um ou mais ramos trigêmeos, geralmente V2 e V3. Essa dor é descrita como choque, agulhada, pontada, e o paciente fica sem sintomas entre as crises. Ou seja, faz conta que eu tenho uma crise agora, uma dor intensa, aí melhora, aí eu fico bem, fico sem sintoma, daqui a pouco dá de novo a dor facial, a cefaleia, e assim o paciente fica tendo vários episódios ao longo do dia. E olha que é curioso, isso aqui já apareceu em prova também. A neuralgia do trigêmeo, ela tem gatilhos. Quais são esses gatilhos? Conversar, lavar o rosto, mastigar, escovar os dentes, comer, se barbear. Então, isso pode aparecer na sua prova também. E quando a gente fala de neuralgia do trigêmeo, pessoal, tratamento de primeira linha, qual que é a droga que tem mais eficácia, comprovadamente? É a carbamazepina. Você pode começar a dose de 200 até 2.400 mg por dia, se o paciente tolerar. É sempre interessante falar que o quê? Que a carba, ela é um medicamento que pode dar alguns efeitos colaterais, sonolência, pode dar hipernatremia. Então começa devagarinho o paciente se adaptando. Não precisa começar já com essa dose de 2.400 por dia, que não vai tolerar. Se o paciente não conseguiu fazer uso da carba contínuo, o segundo medicamento que nós podemos fazer uso é oxcarba, que é uma prima mais moderna da carbamazepina, digamos assim. Terceiro, gabapentina, também é uma boa opção. Quarto, lamotrigina, principalmente para paciente mais idoso, é uma opção bem interessante, não faz hipernatremia como as duas primeiras fases, por exemplo. E lembrar de outras opções, embora com menor nível de evidência, como baclofeno e ácido valproico. E agora uma questãozinha para a gente treinar, pessoal. FAMEMA 2022. Paciente apresentando paroxismo de dor facial severa do lado direito dele, com duração de alguns segundos e alguns minutos, ocorrendo 2 a 3 vezes por dia. Mastigar alimentos sólidos geralmente desencadeia a dor, mas não há nenhum outro fator provocativo. Ocasionalmente, ocorre espontaneamente essas crises. Seus sinais vitais estão normais, assim como seu exame visual. Os achados do exame da orofaringe e dentário também são normais. Não há déficit neurológico em membros, ou seja, exame inocente, exame normal. O diagnóstico mais provável é se falar em salvas, errado, pessoal. Por quê? Se falar em salvas, lembra, tem que ter sinais, sintomas autonômicos. Então, olho vermelho, lacrimejamento, congestão nasal, pitose, nada disso foi descrito pra gente. 2. Neuralgia trigeminal, sim, essa é a nossa resposta correta à questão. Letra C. Síndrome da articulação temporomandibular, pessoal, não, isso é ATM que acontece. O paciente tem uma dor, mas é uma dor que demora muito mais do que segundos, como está dizendo aqui, é uma dor mais em aperto e que tem relação com mastigação. Então, você pode até palpar um desnível aqui da articulação temporomandibular nesses pacientes. Então, do ponto de vista topográfico, é mais frequente a síndrome da articulação temporomandibular ser até mais bilateral do que unilateral, como esse caso da questão. E D, acima de Hansen-Hunt, pessoal, quem lembra o que é isso? Hansen-Hunt, pessoal, é uma situação que acontece por uma infecção por herpes, da família herpes, que surge vesículas no pavilhão auricular e o paciente tem muita dor. Quem teve isso recentemente foi o Justin Bieber. Pode colocar no Google aí e ver como é que ele ficou. Em alguns casos, inclusive, pode ter até paralisia facial associada. Então, nesse caso, no nosso paciente não foi descrito nada de alteração no exame físico dele. Então, a letra D, a síndrome de Hansen-Hunt, também não serve para a gente. De todas essas 4, a que realmente compete mais, a que preenche mais nossos critérios, é a letra B de bola, neuralgia trigeminal.
Outra questão do Círio, talvez que Círio gosta de cefaleia. Mulher de 27 anos tem dor de cabeça com início e términos súbitos, de curta duração e extrema intensidade em região mandibular. Opa, já começa a ligar a chavinha, dor facial, mandibular. Tal quadro álgico chega a atingir 8 a 12 episódios diários, principalmente ao mastigar alimentos. Olha só o gatilho, pessoal, ao mastigar alimentos. Dose abaixo, o tratamento inicial mais indicado é... Qual é a medicação de primeira linha para neuralgia do trigêmeo, pessoal? É nossa letra A, carbamazepina. Por que na letra B, pessoal? Letra B, nós estamos com a 2, pessoal. Lembra de você falar em salvas. Não tem nada a ver com alergia ao trigêmeo. C, risatriptano é para enxaqueca. Nada a ver com alergia ao trigêmeo. Dexa também para enxaqueca. E etoperamato é um tratamento profilático para salvas ou para enxaqueca. Então, o que se encaixa melhor nessa situação aqui, letra A, carbamazepina. E essa questão do SES Rio de Janeiro é uma questão bem interessante, pessoal. Questão com nível um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque tentou confundir vocês. Mulher de 50 anos de idade procura atendimento médico por dor intensa ao toque na hemifácie direita, de início súbito, há 5 dias. A dor vem piorando, ficando ainda mais frequente e atualmente impede a escovação dentária, com fisgadas em hemifácie de forte intensidade com duração de alguns segundos. Esse caso sugere como diagnóstico mais provável e tratamento, respectivamente. Então, olha só, uma dor súbita, uma dor facial, que é desencadeada quando ela vai para escovar os dentes. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma neuralgia do trigêmeo. Então, veja só, nós temos 4 alternativas. Qual que tem neuralgia do trigêmeo? Letra C e letra D. Mas qual foi a grande pegadinha dessa questão? O autor tentou confundir vocês, falando que é neuralgia do nervo facial, porque é uma dor facial. Errado, pessoal. Lembra que o nervo que faz a sensibilidade da face não é o facial, é o trigêmeo. Então, essa é a grande pegadinha da questão. Já pode cortar essas duas primeiras aqui que estão erradas e ficamos entre essas duas, C e D. Neuralgia trigêmeo e carbamazepina, sim, essa é a nossa resposta. A carba é a nossa grande medicação para neuralgia trigêmeo. E a D está errada por quê? O que é essa difenilidantoína, pessoal? Isso aqui é um nome antigo para fentoína. Fentoína até funciona para neuralgia trigêmeo, no pronto-socorro, por exemplo, via venosa, mas não é primeira linha. Primeira linha é carbamazepina. Portanto, a resposta correta é a nossa letra C de casa. Pessoal, por hoje era isso, nossa primeira unidade de cefaleia. Peço que vocês façam bastante questões e fiquem atentos às nossas próximas aulas de enxaqueca e cefaleias trigêmeo-autonômicas, porque esse assunto cai demais mesmo nos concursos de vocês. Até mais e até em breve novamente.